Imagina que você só quer ser um jovem normal em Springwood, a cidade onde décadas atrás era o covil de Freddy Krueger, um maníaco que sequestrava crianças e as finalizava usando uma luva de navalhas super afiadas. Como a popularidade do vilão saiu do hype, ninguém mais se lembra dele, o que tira o seu poder de atormentar as pessoas enquanto elas dormem. Mesmo estando no inferno, Freddy dá um jeito de escapar do submundo ao grudar em Jason Voorhees, obrigando o doido de Crystal Lake a fazer um intercâmbio na cidade do cara queimado. A esperança de Freddy é que Jason faça barulho suficiente para que as pessoas pensem que o Festival da Tramontina tá sendo obra de Freddy, gerando medo na população para que o dono do Sweater Fashion ganhe poder para ferrar o sono de todo mundo. O que você faria caso se encontrasse no meio de um confronto fatal entre esses dois ícones do mundo slasher? Essa é a história de Freddy vs Jason, filme lançado em 2003 e que eu já tive o prazer de assistir e derrotar esse filme há 3 anos atrás, quando esse canal tava começando. Como aquele vídeo não envelheceu exatamente feito vinho, eu vou refazê-lo, mostrando novos jeitos de derrotar os titãs do terror e também refletindo se o filme realmente melhorou ou piorou na minha opinião. A propósito, eu já derrotei os 3 primeiros filmes da saga A Hora do Pesadelo, além de ter feito vídeo dos mais de 10 filmes da saga do Jason. Se vocês querem entender a história até aqui, vocês podem ver todos esses vídeos clicando no card que acabou de pipocar aí no canto da tela. A propósito, não esquece de acertar a Tramontina nesse botão da inscrição, lamber o sininho para ativar todas as notificações e, por fim, joga o seu maço de cigarros alucinógenos no like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia em Crystal Lake, o lugar tá horroroso como sempre, e vemos uma garota fazendo o que qualquer pessoa com um pouco de atraso faria por lá: entrar numa água congelante, 80% sem roupa e ainda numa área que foi palco de 433 desaparecimentos. Cara, você pode escolher entre Maldivas, República Dominicana e Santos se quiser curtir uma água gostosinha no verão, e você decide ir pra Crystal Lake? Tá, beleza, eu me precipitei em relação a Santos, mas o que eu quero dizer é que uma pessoa tem que pesquisar se o destino de férias dela é minimamente seguro antes de comprar o pacote na CVC. Dane-se, porque não demora muito pra garota ser atazanada por Jason, que não perde tempo em tramontiná-la. O problema é que Jason acha que acabou comendo um cogumelo no café da manhã e não tá muito certo das ideias, já que a sua vítima se transforma em várias outras, até que a própria mãe do Borucutu aparece pra brigar com o filho feio. É então que vemos Pamela Voorhees pedindo que Jason acorde de seu sono de princesa e volte pro mundo dos vivos, já que ele tinha sido arrastado pro inferno no filme anterior e aparentemente tá dormindo nessa época. E olha só, você aí acreditando em justiça divina. Enfim, Pamela fala pra ele fazer um estrago na cidade de Springwood, ou seja, a base de operações de Freddy Krueger, sendo que Jason aceita a proposta de fazer aquele intercâmbio. Na verdade, a gente não demora muito pra descobrir que Pamela na verdade era Freddy se passando pela mulher, já que o plano do Catiço é que os habitantes de sua cidade pensem que os crimes de Jason na verdade são obra dele. Nos últimos anos, os adultos da cidade fizeram um esforço danado para que os filhos deles não conhecessem Freddy, ocultando o nome dele dos jornais e evitando ao máximo conversar sobre o passado. Como a galera da Malhação não sabe quem Freddy é, ele obviamente não é lembrado por eles, portanto ninguém sente medo do cara, o que acaba tirando seus poderes de atazanar a galera durante o cochilo. Resumindo a parada, Jason vai curtir a temporada de verão em Springwood e já chega na antiga casa de Nancy pra tocar o terror. Lá a gente conhece o nada carismático grupo de jovens que a gente vai ter que aturar durante o filme todo. Bom, não exatamente todos eles, porque a maioria vai se ferrar logo logo. A gente conhece Gibbs e Trent, o namorado da garota, que a proposta é uma diva pop nesse filme porque o cara só sabe reclamar. Ei, gata, eu já te falei pra você não me beijar depois que você fuma. Gata, eu não gosto que me toque quando a gente termina, tá? Temos também a dona da marca de carros Kia, o inexpressivo Blake e por fim a nossa mocinha em perigo, chamada Lori. A garota comenta com as amigas que teve um pesadelo super sinistro, onde viu um cara que não passou protetor solar no verão brasileiro e ficou extremamente queimado. No entanto, as outras garotas não dão muito bola pra isso. Enfim, depois de um rala e rola, Gibbs vai tomar uma ducha, deixando Trent curtindo o momento, que será bem breve, já que Jason vai lá pra participar do Oba-Oba e tramontina Trent várias vezes. E não bastando isso, ainda dobra a cama para corrigir o desvio de coluna do garoto estrelinha. Nessa situação não tinha muito o que fazer, já que se passam apenas 3 segundos entre Trent avistar Jason e receber o amor do vilão. O máximo que ele poderia ter feito era ter girado mais rápido pro chão, fugindo da tramontinada e tentado escapar pela janela, ou pelo menos tentar se trancar no banheiro junto com Gibbs. Dane-se, porque todo mundo fica em choque e saem correndo pra rua, sendo abordados pelo policial Scott, que tava convenientemente passando por lá. O oficial chama o resto da cavalaria para fazer a
perícia do caso, e é aí que a gente conhece o xerife Williams, que a proposta tá com o rabicó na mão, já que ele pensa que o crime foi obra de Fred. Infelizmente não é somente ele que tem essa opinião, já que seu assistente fala que o vilão queimado foi o responsável pela partida de Trent pro além. É o Fred Krueger. Ei, não fale esse nome. O problema é que esse Zé Mané diz isso na frente de Laurie e companhia, o que é uma cagada monumental nessa situação. O cara fazia parte do trato feito pelos moradores mais antigos de Springwood, ou seja, ninguém aí deve falar o nome de Fred em voz alta, e ainda por cima na frente de um monte de jovem curioso. Infelizmente esse filme poderia ser derrotado facilmente se esse cara simplesmente não tivesse aberto a matraca. Dane-se, porque Laurie é convidada a passar uma noite no Chilindró, sendo que ela faz toda a força do mundo pra se lembrar do nome que o policial tinha falado, o que eventualmente acontece. É aí que a garota percebe estar dormindo, já que a delegacia magicamente ficou vazia. Bom, quase isso, porque a danada dá de cara com uma garotinha que diz que Fred está chegando quente, pois agora seus poderes estão aumentando à medida que mais e mais jovens começam a se lembrar dele. Felizmente nada acontece com Laurie nessa, e a alguns quilômetros de Springwood a gente conhece dois lunáticos, cujos nomes são Will e Mark. Os caras estão internados numa clínica barra pesada, sendo que Will é o ex da Laurie e foi mandado pra lá depois de ter testemunhado no tribunal, alegando que tinha visto o próprio sogro finalizando a esposa numa noite em que Will decidiu entrar no quarto da garota pra dar uma brincada. Com Mark, a história foi diferente, já que o irmão mais velho dele foi fatiado por Fred enquanto dormia. Infelizmente não demorou muito pro próprio Mark começar a ser atormentada durante o sono. A propósito, os dois são servidos com remédio azul que não é o que vocês estão pensando, já que esse em questão é o Hipnocil, aquele mesmo que a gente vê Nancy tomando lá no terceiro filme de A Hora do Pesadelo. A jujuba aí inibe os sonhos, o que permite que a pessoa durma sem que o Fred possa encher o saco. Vou te pegar na esquina e te matar, menina. Sai, desgraça! Eu quero dormir! Quando Will vai tomar o azulzinho dele, o cara vê o jornal falando sobre o que aconteceu na casa de Laurie e fica em choque ao pensar na possibilidade do sogrão ter feito algo com a sua ex. Ele então bola um plano com Mark para escapar do hospital, roubando as chaves de um dos seguranças. Enquanto isso, vemos Blake chorando as pitangas pela passagem de Trey pro além, até o ponto que ele cai no sono. É então que ele se vê cara a cara com Fred e o vilão se empolga para navalhar o primeiro presunto para conta dele, mas ao usar os seus poderes percebe que ainda tá fraco e não consegue ferir Blake. O mais bizarro é que esse filme tem um roteiro tão autoexplicativo que os personagens falam exatamente o que a gente acabou de ver acontecendo na tela. Eu tô bem. Não estou forte o suficiente ainda. É mesmo, é? Dane-se, porque Blake acorda e vê que tá a salvo do Fred, já que Jason já passou por lá, tramontinou o pai dele e faz o mesmo com o jovem abestado. No dia seguinte a gente observa Laurie super cansada, já que ela não conseguiu dormir na noite anterior, o que faz o pai da garota dar aquela batizada no suco de laranja dela, ao colocar um comprimidinho de Hipnocil. A gente descobre que o nome dele é Dr. Campbell e que o cara é psiquiatra naquele hospital de onde Will e Mark fugiram na noite anterior. Não bastando isso, ele sabe do segredo sobre Fred e tem um frasco do remédio em casa. Guarda bem esse detalhe que eu já volto nisso. Como Laurie já tomou café da manhã, ela não quer beber o suco e vai pra escola, deixando o pai sem tomar ação. Ok, esse cara aí sabe o que tá rolando e nem se dá o trabalho de forçar a filha a tomar a parada? Ele poderia ter dito que colocou um calmante pra que a garota pudesse ter um dia mais tranquilo, mas não, ele prefere deixar a Laurie à própria sorte. Dane-se, porque não demora muito pra garota pirar o cabeção e mencionar o pesadelo com a garotinha que ela teve na delegacia. É aí que Mark chega no rolê e completa a música sinistra que ela diz ter ouvido a garotinha medonha cantar. O cara explica sobre a lenda de Fred e diz que os pais deles querem manter o assunto na moita. O problema é que ele fala isso no meio do corredor, ou seja, com todo mundo ouvindo a conversa, o que inevitavelmente vai dar mais poder a Fred. Esse é o tal do Mula. Will também cola lá pra dar um afago na gata, mas a reunião é logo interrompida pelo diretor da escola, que chega pra ver o que tá rolando. Privada de sono, o corpo de Laurie entra em modo de repouso automático e ela é levada pra enfermaria pra tirar um ronquinho. Enquanto isso, Gib e Kia ficam lá esperando por ela, até que a dona da empresa de carro também cai no sono, sendo atormentada por Fred. Como o cara ainda não tomou o suco, ela não é afetada por ele fisicamente, mas fica assustada o suficiente pra acreditar na história da amiga. Mais tarde vemos Will e Mark
Mark mais perdidos do que eu na hora de achar o banheiro de madrugada, já que ele finalmente entende que o plano da cidade era manter Fred na moita e percebe que sabotou o planejamento da cidade ao comentar sobre Fred na escola. Mais bizarro é que ele revela pra Will que o irmão mais velho dele tinha dito que o medo era o que alimentava Fred, portanto, essa é uma informação que ele já sabia anteriormente. Sendo assim, o cara jamais deveria ter falado sobre o vilão na frente de todos aqueles jovens dinâmicos, podendo ter pegado Lori de canto pra compartilhar essa informação. Dane-se, porque o Will diz que precisa ver a ex mais uma vez e pega a van do amigo emprestada, já que Mark vai ficar em casa, sozinho e tentando não pegar no sono, o que é uma clara péssima ideia. Cara, olha só, se Mark adormecer, não vai ter ninguém pra acordá-lo caso Fred apareça, portanto, o mais seguro aqui é ficar perto de Will. Outra coisa que eu realmente não consigo entender, se o seu objetivo é ficar acordado, você precisa se preparar, o que inclui dar uma passada no mercado pra comprar um cafezinho, energético e tudo que tiver açúcar, justamente pra você ficar ligadão. Outra coisa que com certeza ajuda aqui é comprar um remédio pra inibir o sono. Seria algo seguro desde que você fizesse o uso controlado do medicamento. Aparentemente, Mark queimou muito neurônio durante as suas férias no hospital, porque ele começa a ficar com sono e vai no banheiro pegar o frasco do remédio Wake 8, o nome mais genérico possível. O problema é que o FDP aí não se deu ao trabalho de comprar uma caixa nova, já que nessa só tem mais uma pílula. Ah não, sério? Além disso, esse frasco aí provavelmente pertencia ao seu irmão, o que significa que a parada tá velha e fora da validade. O remédio não vai ter a mesma eficácia de antes, portanto, o Mark poderia ter passado na farmácia para comprar mais. Dane-se, porque ele vê Fred no espelho, toma um sustinho e derruba o último comprimido pelo ralo, o que o deixa vulnerável para cair no sono. Dito e feito, porque não demora muito para ele ter pesadelos com Fred e com seu próprio irmão abatido. Enquanto isso, a gente vê Will indo atrás de Lori, no melhor lugar para você ficar ligadão, uma rave no meio de um milharal. A esse ponto, todo mundo já tá falando de Fred, o que deixa o cara mais popular do que nunca. Ao chegar lá, Will é acusado por Lori de ter abandonado a garota, quando ela realmente precisava dele. Porém, o cara acusa o pai dela de ter feito isso, já que foi o médico que o internou naquele hospício. Will explica pra ela que viu o sogrão tramontinando a mãe de Lori enquanto ela dormia, e que durante todo esse tempo tentou se comunicar com Lori por meio de cartas, enquanto ele tava naquele hospital. Os dois então deduzem que o médico impediu que as cartas chegassem a ela. Ninguém se importa. Nesse balaio de navalha e facão, a gente vê Gibbs simplesmente entrando no mato por motivo nenhum, e é aí que ela vê o seu namorado Trey a chamando pra um rally rola. Não demora muito pra gente reparar que ela pegou no sono, o que a deixa vulnerável em dobro, já que o Supla aparece do nada pra se aproveitar dela. Felizmente, Jason aparece na festa pra finalizar o cabelo platinado e a Gibby também se lasca nessa. Hey, papito! É aí que o turista de Crystal Lake faz a festa com os jovens dinâmicos, mandando mais um par pra conta. Ok, é difícil escapar do Burukutu se você for pego desprevenido, mas mano, por que esses caras aí no fundo da cena estão correndo voluntariamente pro facão dele? Eu não sei. Nesse caso, bastava que os abestados entrassem no matagal e passassem desapercebidos pelo vilão. Dane-se, porque Lori e companhia metem o pé de lá e se refugiam na van de Will. Além dos nossos heróis, mais dois batutinhas entram pro clube, nesse caso, Nerd Linderman e Bill, um apreciador de substâncias proibidas, se é que vocês me entendem. O pessoal então vai atrás de Mark, que já tá no bico do corvo ao ser defenestrado por Fred, que finalmente ganha poder suficiente pra agir nos sonhos das pessoas. No entanto, o cara tá doido da vida com o Jason, especialmente porque o forasteiro tá roubando o açougue todo da cidade. Enfim, Will leva Lori pra casa, mas é aí que o Dr. Campbell vai pra cima do rapaz, dizendo que o lugar dele é no hospício, o que deixa a Lori doida da vida. Ela pergunta o que aconteceu com a mãe dela no dia que ela bateu as bolas, mas o pai dá aquela sabonetada e diz que vai dar umas pílulas pra filha dormir, numa discussão típica de casa de família. Ok, nessa hora o cara poderia ter revelado a história sobre Fred, já que todo mundo na cidade não sabia que era Jason quem tava por trás daqueles presuntos. Se ele explicasse como Fred agia e falasse sobre a eficácia do Hipnocil, Lori com certeza tomaria a parada e dividiria o frasquinho com os amigos. O mais bizarro é que a garota vê o frasco na mão do pai, mas prefere fazer o quê? Fugir do quarto pela janela e se reunir com os amigos. Muito bom. Eles então tentam bolar um plano mirabolante pra não adormecer e decidem fazer o quê? Ir até a clínica psiquiátrica de onde Will escapou pra pegar o mesmo remédio que já tava no bolso do pai da Lori. Dane-se, porque o policial Scott se junta ao grupo. Ele fala que pegou alguns depoimentos da Rave e chegou à conclusão de que Jason está de volta e que ele é o culpado pelos crimes que aconteceram com os amigos de Lori. Infelizmente ele tentou avisar o xerife, mas o cara mandou o recruta parar de encher o saco e ralar o peito da delegacia. Quem manda nessa aqui sou eu e você não vai mais abrir a boca pra falar do meu batalhão nessa casa.
Você tá entendendo? Você entendeu? O papo pode até tá bom, mas Laurie adormece no sofá e logo é perseguida por Fred. Quando ele tá prestes a dar o bote, a garota o agarra e tira um bifinho da sua cara, que olha só, é transportado junto com ela pro mundo dos vivos. Eles então chegam à conclusão que precisam parar de sonhar enquanto lidam com Jason e decidem assim ir até o hospital. O problema é que Jason mais uma vez apela para aquela habilidade danada dele, o teletransporte, porque ele usa a parada para seguir os jovens até lá. Enquanto isso, o segurança do local ouve o Brucutu esmorrando a porta da entrada e simplesmente fica atrás dela esperando a sua hora chegar. Mano, o cara poderia ter dado uns 4 passos para trás e ter atirado em Jason assim que ele entrasse no prédio, mas eu acho que a inteligência não era um pré-requisito para essa vaga. Dane-se, porque vemos Bill entediado com a busca pelas pílulas mágicas e optando por fazer uma das coisas mais sem noção nesse filme. Ele acende um cigarrinho do Bob para relaxar. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Cara, se você não pode pegar no sono sob nenhuma hipótese, a última coisa que você deve fazer é usar uma substância que vai te deixar totalmente relaxado e pronto pra tirar um ronco de respeito. Não dá outra e vemos Bill confraternizando com a versão de Fred chapada, quando os dois dividem o cachimbo do submundo. Infelizmente, o momento da amizade verdinha acaba logo, à medida que o Fred, cachorro demoníaco, possui o corpo de Bill. Como se a parada não pudesse ficar pior, Fred sabota o plano dos jovens abestados e acaba com o estoque de Hipnocil ao derramar os comprimidos na pia. Scott e Linderman tentam impedi-lo, mas Jason chega no barraco macetando nos painéis de eletricidade e tomando o choque para ficar esperto. O policial então manda Linderman correr, o que ele faz encontrando a arma de segurança no caminho. Infelizmente o oficial da lei não tem a mesma sorte, já que ele tenta fugir passando do ladinho de Jason, que agarra Scott e transfere toda a carga de energia para ele, o torrando de dentro para fora. O mais bizarro é que o policial poderia ter contornado o painel de energia pelo outro lado, dessa forma ficando fora do alcance do vilão. Dane-se, porque todo mundo dá no pé, exceto por Bill, que já tá possuído 100%. O objetivo dele é colocar Jason pra dormir com os tranquilizantes barra pesada, que ele até consegue aplicar no danado, mas o seu hospedeiro acaba sendo tramontinado no processo. No entanto, Laurie se liga que Fred e Jason estão tretados e bola um plano que faz jus ao título do filme. Eles decidem levar Jason adormecido até Crystal Lake, já que caso ele acordasse estaria em casa e não encheria mais o saco deles. Nesse meio tempo, Laurie vai tentar adormecer para trazer Fred pro mundo dos vivos, fazendo com que Jason dê uma surra na cara de coco queimado. Ok, é um bom plano, mas eu tenho um melhor. Pega a machete do Jason, passa gentilmente a lâmina entre o pescoço e a cabeça dele, depois volta pra casa do pai e compartilha aquelas jujubas que o psiquiatra tem pra não sonhar com Fred depois. Pronto, o filme derrotado. Dane-se, porque enquanto isso a gente vê Fred mostrando pra Jason que é ele quem manda no mundo dos sonhos, já que o turista de Crystal Lake toma um sacode bonito dele. Não bastando isso, Fred também percebe que a fraqueza do inimigo é a água, já que Jason de alguma forma entra numa sessão de regressão e volta a ser um garotinho assustado do acampamento sangrento. Ok, desde quando Jason tem medo da água? O cara passou mais de 9 filmes vivendo dentro de um lago? Esquece isso, porque Laurie diz pros amigos a colocarem pra dormir no pior plano desse filme até então. Os caras injetam o mesmo tranquilizante que Fred aplicou em Jason, ou seja, mesmo que ela precise ser acordada, não vai adiantar, porque o químico é tão forte que ela pode ser espancada e mesmo assim não vai abrir o olho. Se a garota não dorme há mais de um dia, significa que Laurie tá com muito, mas muito sono. Sendo assim, não seria muito mais simples ela ter adormecido do lado de Jason naturalmente? Acho que não, porque ela toma a parada e vai dormir do lado de Jason, indo parar no mesmo sonho dele, por algum motivo que eu também não entendi muito bem. Ela então se vê em Crystal Lake, naquele fatídico dia em que o cara se afogou devido à negligência dos monitores. Laurie corre e tenta salvar Jason de se afogar, mas ela não sabia que ele era muito feio e se assusta a ponto de deixar o moleque afundar. Que nojo! Que e companhia reparam que o vilão tá precisando de uma mãozinha, ou nesse caso de uma boquinha, já que a única garota ainda acordada tem que fazer respiração boca a boca nele. Ok, se tiver algum socorrista me assistindo agora, me corrija se eu tiver errado. Esse tipo de técnica já caiu em desuso, correto? Como a boca do vilão tá cheia de água, o mais sensato seria virar Jason de lado para que ele cuspisse a água com a ajuda da gravidade. Caso o coração dele parasse de bater, bastava aplicar a contração com as mãos no peito dele, ou seja, dar uns amassos em Jason é completamente desnecessário nessa situação. Dane-se, porque Kia cai de boca e salva o vilão, que logo acorda depois de encontrar sua princesa encantada. Isso assusta Will, que acaba capotando o carro. É aí que vemos Will e companhia chegando no acampamento de Crystal Lake, enquanto carregam Laurie até uma das cabanas. A garota, por outro lado, tá dormindo pesado e é confrontada por Fred, que acaba dizendo pra ela não ficar chateada com o pai, já que foi o vilão que mandou a mãe dela pra vala na noite em que Will entrou na casa dela pela janela. Como a parada que
que Laurie tomou é pesada, ela não consegue acordar, especialmente agora que Wilkie e Linderman estão sendo atacadas por Jason. O Burukutu tá bem atrapalhado e derruba álcool pelo chão, que não demora muito pra entrar em contato com uma lamparina, causando uma fogueira de São João de respeito. Linderman tenta ganhar algum tempo pra Laurie, mas é jogado em cima de uma haste de metal por Jason, que acaba causando uma doação de sangue involuntária por parte do garoto. Quando tudo parece perdido, felizmente Will acaba se atrapalhando e queima o braço de Laurie acidentalmente, que é mais do que suficiente pra acordar a garota ao mesmo tempo que ela puxa Fred pro seu mundo. Ih, rapaz. É aí que Fred repara que vai ter que peitar Jason sem os seus poderes apelões, e nós finalmente temos mais um episódio de trocação. Ok, agora Jason tá em casa e Fred não pode mais escapar. A partir desse ponto, tudo que os jovens tinham que garantir era que o rei de Crystal Lake finalizasse o cara de coco queimado. Portanto, um deles poderia simplesmente dar mais vantagem pra Jason ao atirar em Fred com a arma que Linderman tinha pegado do segurança no hospício. Dessa forma, eles poderiam ter disparado nas costas do danado e ter dado no pé naquele barquinho ancorado no pier do acampamento. Como nesse filme eles já sabem que Jason teme a água, ele não conseguiria segui-los e ficaria em Crystal Lake curtindo a vida. Esquece isso, porque enquanto a brincadeira do submundo tá rolando, Kia arrasta Linderman pra floresta e vai procurar ajuda médica pra ele, sendo que o cara realmente não vai precisar mais disso. Kia também não tem muita sorte, já que ela se vê confrontada por Fred. No entanto, ela não se sente intimidada e fala que o visual dele tá muito demodê pra 2003. Eu gostei muito dessa tua malha, hein? Ah, obrigado. Onde comprou tinha pra homem também? Jason, por outro lado, não gosta da encherida e a finaliza numa só, partindo pro round 2 da trocação. Will então fala pra Laurie que precisam fugir enquanto os vilões estão distraídos, mas ela não quer fazer isso, porque a garota agora deseja se vingar por Fred ter mandado a mãe dela pra roça. O casal então molha o pier inteiro de gasolina e espera os vilões chegarem perto pra meter fogo na parada, o que de quebra ainda explode um tanque de propano, mandando boa parte do acampamento pelos ares. Felizmente o casal 20 pula na água e consegue ficar fora do raio de explosão. O problema é que quem tem a mesma sorte é Fred, que sai da água vencedor da briga. Será? Ou será que não? Eu digo isso porque Jason pula do lago e usa a própria luva do rival para atravessar o peito de Fred, que cai na água novamente. Finalmente Will e Laurie metem o pé de lá e abandonam a capirotagem alheia para sempre. É então que algumas horas se passam e vemos Jason magicamente emergindo do lago com a cabeça de Fred nas mãos, que olha só, dá uma piscadinha pra gente, revelando que nenhum dos dois se lascou de verdade. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Fred vs Jason teve avaliações mistas, tanto do público quanto da crítica, sendo que o consenso foi de que os fãs das duas sagas vão gostar do filme, porém os espectadores comuns vão apenas pensar que é mais um filme slasher. Tá, o que exatamente as pessoas esperavam de uma história assim? Um Lobo de Wall Street com os vilões burukutus? Na minha opinião, eu realmente acho incrível que em 1h30 a história conseguiu amarrar tão bem os elementos das duas franquias. Tem toda a mitologia de Springwoods tentando deixar Fred no passado, tem a parada do Hypnocil também, não bastando isso a gente vê flashbacks em Crystal Lake que praticamente nunca tinham sido mostrados dessa forma nos filmes de sexta-feira 13 e como se não fosse suficiente, as finalizações estão muito legais, além do próprio confronto entre os vilões durar tempo suficiente para fazer jus ao título do filme. Eu realmente continuo achando esse um bom longa, mesmo que ele seja mal atuado pelos atores juvenis e tem autoexplicação demais no texto, se repetindo para além da conta. Sendo assim, a minha nota para Fred vs Jason é um 7. Nas bilheterias o filme foi razoavelmente bem, faturando 116 milhões para um orçamento de apenas 30, o que mesmo assim não empolgou o estúdio para fazer uma sequência. Galera, segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e considere fazer parte do clube de membros, onde eu posto alguns vídeos antecipados, seus e figurinhas exclusivas, e você também participa de votações. Sem mais delongas, bora pra contagem de presuntos. O total de corpitos no filme foi de 20 presuntos e o troféu presunto de ouro vai pra Cinderela do Trey. Pessoal, não esquece de ver a playlist que eu coloquei aí na tela, onde eu falo dos filmes de Jason e de Fred também. Além disso, não esquece de tramontinar o like e se inscrever no canal. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!